Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos mais uma vez aqui para juntos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, que é o digno de toda a honra e toda a glória. Eu continuo bastante rouca, os irmãos e amigos podem notarem, mas esse tempo frio que não desaparece, e isso só prejudica cada vez mais quem sofre a tal da bronquite, e junto agora sofrendo também de uma faringite, mas faz parte da vida, não tira a alegria de anunciar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, que as coisas que eu prometo, posso demorar um pouquinho, mas eu não esqueço. Se é uma coisa que sou fiel, acima de tudo a Deus, abaixo de Deus com os amigos, com os meus negócios, não tenho grandes negócios, mas nos pequenos negócios que faço, sempre fui e sou honesta, nunca dei calote para ninguém, mas a gente tem que andar correndo muito contra o tempo para dar conta de cumprir todos os compromissos que a gente faz, não é verdade? Então, como eu já disse para vocês, que o que eu prometo eu não esqueço, sou fiel acima de tudo a Deus, depois às amigas, aos amigos, e quando prometo uma coisa eu cumpro. Então eu prometi para vocês que estaria lendo alguns capítulos de meus livros, quais eu tenho já registrados com direito nacional e internacionais. Eu tenho esse que chama A Pressa, da pressa que vivemos nos últimos dias. Esse livro eu sou autora, meu filho é coautora. Mas deixando bem claro para vocês aqui, não é propaganda, eu nunca vendi livros, não vendo, tanto que da tiragem que fiz, tanto do primeiro quanto do segundo, esgotaram muito rápido. Eu preciso fazer uma segunda tiragem, e na época que nós escrevemos, eu e meu filho, eu sou a autora e ele é o coautor, aqui é reflexões, poemas e poesias. Poemas e poesias é um assunto que hoje em dia já caiu no esquecimento e não é lembrado quase que por ninguém. Mas eu estarei lendo alguns capítulos para reflexão, porque os capítulos são todos reflexões, ok? Então, por que chama A Pressa? Vocês vão entender agora. Nós estamos num tempo que todo mundo anda com pressa. Ninguém quase tem tempo nem para comer. As pessoas é igual formiguinha, uma correndo para lá e outra para cá, e às vezes até trombando uma na outra para dar conta dos compromissos que tem. Então, eu um dia fazendo uma reflexão na palavra de Deus, e eu comecei a meditar nesse assunto, e foi quando surgiu o meu primeiro livro. Quando eu se trato de alguns assuntos, sou autora sozinha. Meu filho entra como
coautor em poemas e poesias, ok? Nos capítulos, ele tem os capítulos que é dele e eu tenho os capítulos que são meus. E nós fizemos uma união e registramos um trabalho assim. Eu sou a escritora e a autora, ele é o coautor. Então, eu quero refletir com vocês no assunto que não dará para ser feito em uma única reflexão, porque é uma reflexão o assunto. Então, não estarei lendo a Bíblia, porque dentro da reflexão do capítulo tem vários textos bíblicos, ok? A letra é muito miúda, vocês dá para verem aí, ó, bastante miudinha. Então, são 3 páginas de letras bem pequenas, então não dará para ser feito em um único vídeo, não, ok? Então, este é o vídeo 1 do capítulo A Pressa. Diz o seguinte: estamos com tanta pressa nesses últimos dias, o tempo correndo, dividido pela luz ao dia e as trevas da noite. E para completar, temos que lutar para dar satisfação ao nosso amigo, que sempre está a nos cobrar. É o relógio. É exatamente nesse momento é que o cristão tem que parar e pensar na palavra de Deus, que diz para remir-se o tempo. Diz o seguinte, começando pela reflexão em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O versículo 1 deste capítulo 5, o versículo 15 desse capítulo 5, está nos alertando para vede prudentemente como andais, não como nécios, quer dizer, não como loucos, e sim como sábios. Nós temos que andar prudentemente, não como nécios, mas como sábios. E de onde vem a sabedoria? Vem do Senhor. Ainda prosseguindo, no versículo 16 diz o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Com o tempo curto para resolver os problemas que surgem no dia a dia, temos sempre hora marcada para cada assunto que temos que tratar, até mesmo dentro da igreja. Conosco caminha junto o fator pressa, que está sempre a nos incomodar em todo tempo e lugar. O tempo é marcado e a companheira é a pressa. E sempre os dois estão a nos cobrar.
Diante desse lema, raramente encontramos tempo para lembrar de um amigo ou mesmo hora para lhe dar atenção merecida. Se não tivéssemos muito cuidado e sabedoria, até mesmo de Deus, o nosso maior, que é o nosso maior amigo, nós esqueceríamos. Prestem atenção, se nós não tivermos muito cuidado em meio à pressa e à correria do dia a dia, até de Deus, nós poderíamos esquecer. No corre para lá e para cá, hora marcada para tudo, se nós não meditar na palavra de Deus, buscar de Deus sabedoria, nós atropelaríamos até Deus. É verdade, meu amigo, minha amiga. Esquecemos de dizer aos nossos amigos e amigas que amamos com o amor de Cristo, que é o mais puro e verdadeiro amor do mundo. Esqueceríamos de dizer-lhe o quanto eles são importantes e nos é muito mais importante é Jesus, que é o nosso melhor amigo. Eu gostaria que não corresse o tempo assim, mas sei que às vezes acontece comigo também. Eu fiz então questão de encontrar um tempo, marquei exatamente essa hora, sem nem um pouquinho de pressa, especialmente para lhe dizer: é Ele Deus, é Ele que muda o tempo e as estações. Nós encontramos em Daniel, capítulo 2, versículo 21. Somente a parte A. Eu quero lhes falar de um velho tempo. Esse tempo é desconhecido pela maioria das pessoas que não tem certeza da sua salvação. Não falo aqui só para incrédulo, mas também para aqueles que se dizem cristãos e estão precisando de parar para fazer uma reflexão. Faça hoje esse tempo, comece com esforço, com o primeiro passo. Lembrando você, minha amiga, meu amigo, que toda corrida tem o primeiro passo. Para correr 1000 léguas, temos que dar o primeiro passo, sempre para frente. Uma jornada de 1000 léguas começa sempre com o primeiro passo, não é verdade? Inicie bem a sua jornada e faça um encontro real com Jesus. Ele está a te esperar. Temos que ter compromisso fiel com Deus e conosco para se afirmar
para a igreja. O cristão tem que sentir sempre em seu coração o primeiro amor, para sentir o sabor de preparar a Deus um verdadeiro louvor. Para você não ficar com dúvidas na sua caminhada, é necessário tornar-se um bom leitor das Escrituras Sagradas. No Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 24, Jesus nos adverte. Respondeu-lhes Jesus: não provém o erro de não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus? Seja um bom estudioso da Escritura Sagrada, e se você ainda não é, está a tempo, inicie hoje mesmo. A partir deste momento, e verás dos segredos a ti ocultos, e terás discernimento do tempo. Comece a sua reflexão sem preocupação com o tempo, por ser limitado. Até para o tempo existe uma pausa, quando ele é dominado por Deus. Temos essa prova no capítulo 10, versículo 12 e 13, do livro de Josué. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e lua no vale. E tu, lua, no céu. O sol deteve, está no versículo 13. O sol deteve e a lua parou, até o povo se vingar dos seus inimigos. O sol, pois, deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. O capítulo de hoje, nós vamos ficar somente com a primeira página. Mas então, amigas e amigos, nós estamos aqui refletindo na palavra de Deus. E nós encontramos prova bíblica ensinando a remir-se o tempo. Remir-se o tempo é andar com a vida organizada. É procurar andar com a vida organizada em todos os sentidos.
Minha amiga, meu amigo, nós, quando chegamos nessa parte de que a palavra de Deus disse, nós tem que capítulo 10, versículo 12 e 13 do livro de Josué, que Josué estava numa guerra e ele ordenou o sol para e tu, lua. E o sol e a lua deteve-se. A palavra de Deus, o escritor aqui, ele ainda não tinha o entendimento que a ciência traz-nos hoje, que é a rotação da Terra que faz com que o Sol se põe e o Sol se esconde. A rotação da Terra faz com que o Sol nasce, o Sol entra, então a Lua aparece. Já foi descoberto pela ciência, já conseguiram, estudando em seus estudos, foi provado de que teve um tempo em que o tempo parou. Esse tempo parou para Deus dar vitória a Israel. Oh, aleluia, minha amiga, meu amigo. Não adianta ter pressa demais da conta. Hoje, os pais têm perdido os filhos dentro da própria casa por conta da pressa, por conta de trabalhar demais, por conta de correr atrás do vento, porque Deus dá aos seus até enquanto dorme. Só sabe o que é providência divina quem lida com pouco. Quem lida com pouco conhece milagre. Não adianta, minha amiga, meu amigo, você correr desesperadamente. Não tem tempo para nada. Hora marcada para tudo. E tem que cumprir a hora certa. E esse amigo que importuna, que joga diante dos nossos olhos a todo momento que as horas estão se passando. Esse amigo relógio, ainda que o aparelho parado, pendurado ali na parede, mas seus ponteiros giram sem parar. Os ponteiros dos relógios não pode atrasar, mas também não pode adiantar. Porque o médico tem hora, tanto para atender um paciente, como para finalizar o seu plantão. O professor tem hora para dar o seu início nas aulas, mas também tem a hora de terminar. Então, esse amigo relógio
Ele está presente em todo o nosso tempo. E Ele está cobrando, Ele está exigindo pressa. Mas nós temos que atentar para Deus, que é o dono do tempo. Assim como Josué, com o poder de Deus, deu ordem ao sol e à lua. Porque se ele, Josué, conhecesse as ciências que evoluiu e que temos hoje, a geografia do globo terrestre descobriu a rotação, é a Terra quem gira em torno do Sol. O Sol não anda como é uma linguagem popular. O Sol não anda, a Lua também não, as estrelas também não. Mas com a rotação da Terra se faz o movimento do pôr do Sol, se faz o movimento das auroras boreais, aquele Sol que se põe, parece que está saindo de dentro da água, e quando ele se vai, parece que ele está também entrando dentro da água, para quem está apreciando a natureza diante de um oceano bem grande como o Oceano Atlântico é. Então, minha amiga, meu amigo, vamos refletir. A pressa está matando a alegria dos pais para com os filhos e de filhos para com os pais. Nunca vimos no mundo tanta tragédia que tenha acontecido entre famílias, mas vai começar falta de tempo. Às vezes a mãe ou o pai trabalha tanto, quer dar o melhor, mas pensa que o melhor para o seu filho é o brinquedo caro, é as guloseimas, mas o melhor para seu filho é o seu amor, é o seu carinho, a sua paciência. O melhor para seu pai e a sua mãe é compreender, entender, obedecer. Minha amiga, meu amigo, eu gostaria de fazer a reflexão do capítulo A Pressa, toda em uma mensagem só. Mas vamos dar uma pausa na primeira página e vamos seguir na página, no capítulo, a próxima página do próximo vídeo. Nós vamos continuar refletindo no assunto da pressa que vivemos nos dias de hoje. A pressa de encontrar com Deus, de buscar a Deus, porque Jesus está voltando. A pressa, minha amiga, meu amigo, de nós valorizar mais aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que são amigos fiéis, e aqueles que são inimigos ocultos, vamos orar por eles. Vamos orar uns pelos outros. No meio da pressa, não encontramos tempo, às vezes, nem para falar com Deus. Se nós não vigiar, minha amiga, meu amigo,
não teremos tempo para nada, mas muitos, me perdoe, não quero ofender ninguém, mas muitos não têm tempo para nada, mas tem tempo para ficar uma partida de futebol inteirinha, torcendo para o time do coração diante da televisão. E para Deus, quantos minutos esse torcedor tirou por dia antes do seu time do coração jogar? Às vezes a pessoa corre o dia inteiro para lá e para cá pensando na novela da noite, no que vai acontecer no capítulo de hoje. Não estou condenando ninguém nem me passando por santo, mas pergunto aqui, você, minha amiga, meu amigo, é verdade ou não é? Se eu não vigiar, eu terei tempo para novela, eu terei tempo para filme, eu terei tempo para variedades de assunto, mas não terei tempo para Deus. A pressa de tirarmos um tempo para refletir na palavra de Deus. Como o relógio só anda correndo, embora de pendurado lá na parede, mas os ponteiros não param. O eletrônico está aqui me dizendo que o meu tempo acabou e eu já ultrapassei. Mas que me perdoe aí, amiguinho relógio. Vou orar. Porque sem oração não podemos ter ação para remir o tempo. Minha amiga, meu amigo, antes da oração, dê o joinha, você não paga nada por isso. Eu estou te lembrando no final para você, antes de sair do vídeo, dar um like. O seu like é muito importante para que essa palavra vá mais longe. Não tenha pressa, não tenha tanta pressa. Dá o seu dedinho aí, ó, ungido, para que a nossa reflexão vá mais longe. É humilde o meu canal, é um canal pequeno, está ainda em fase de crescimento. Eu dependo de Deus, minha amiga, meu amigo, mas eu dependo do seu like para o canal crescer. Não é para ganhar dinheiro, não. Meu canal não é monetizado. Não estou aqui para falar em religião e nem pedir pix para ninguém. Eu só te peço o seu like, porque é muito importante para mim e para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em meio de tanta pressa, um relógio que não espera ninguém. As horas passam num piscar de olhos, mas não podemos deixar de te falar, ó Deus. Obrigado por estarmos vivos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Deus, pelos amigos que nos deste. Obrigado também pelos inimigos ocultos, porque o Senhor vai abrir os olhos deles para eles compreender que ser crente não é ser bobo. Ser crente é ter sabedoria e andar com Deus. Vamos andar com Deus, minha amiga, meu amigo. Jesus não tardará. Te peço, Jesus, vá nos hospitais agora onde tem um paciente sofrendo.
Dê a cura, Senhor, àquele que está desenganado dos médicos. Deus, dê a cura àquele que sofre com dor nesse momento. Em meio à dor, dá um sorriso. Às vezes com vontade de chorar. Às vezes não tem dor física, mas tem dor na alma. Oh Deus, cura os traumas das crianças que sentem desprezada. Cura, Senhor, o coração dos filhos que não compreendem os pais. Envia cura, Senhor, para corações feridos, a começar no meu, Jesus, a começar no meu coração. Trabalha em nosso coração, nos ensina a remir o tempo e nos ensina a valorizar o tempo. Meu Deus, meu Pai, te peço pelas autoridades civis, militares e eclesiásticas. Te peço, ó Deus, por todos que trabalham na área da saúde. Te peço, meu Deus, para nossos amigos vizinhos, para os nossos amigos da rua, até mesmo lá do supermercado. Aonde tiver um amigo vendo esse vídeo, uma amiga vendo esse vídeo, que o Senhor vá ao seu encontro, curando corações feridos, dando sabedoria para remir o tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, ainda não posso deixar de te pedir pelas crianças. Abençoa nossas crianças, Senhor, nossos adolescentes e os jovens, para que eles venham pensar em Deus e conhecer a Deus para sair do meio de tanta confusão mental que hoje as redes sociais oferecem. Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados, nos ajude, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amigo e amiga, acho que é o vídeo mais longo que eu gravei, mas não estou com pressa, porque ainda tem algo a te dizer. Jesus te ama.